Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje falaremos sobre o primeiro ataque atômico da história mundial e apresentaremos uma mensagem em homenagem aos pais. Fonte: texto na parte histórica, Alexandre Bigelli, e na parte espiritual, Sérgio dos Santos Rodrigues. A cidade de Hiroshima, no sul do Japão, é mundialmente conhecida por ter sofrido o primeiro ataque atômico da história. A bomba atingiu a cidade na manhã do dia 6 de agosto de 1945, portanto, há 70 anos, e a história da humanidade nunca mais foi a mesma. O ataque americano foi decisivo para o fim da Segunda Guerra Mundial na Ásia, com a rendição do Japão. Morreram cerca de 300 mil pessoas em consequência do ataque. Hiroshima tinha na época cerca de 325 mil habitantes. Naquela fase da guerra, os nazistas já haviam sido derrotados pelos aliados na Europa. Restava apenas o Japão, no flanco asiático, que resistia com eficiência ao cerco dos americanos. Para que o imperador Hirohito, líder japonês, aceitasse a rendição incondicional, seria necessário um ataque direto ao território japonês. A invasão ao Japão era considerada uma iniciativa de altíssimo risco, pois a resistência da população e a batalha em solo inimigo provocariam baixas maciças nas forças americanas. Na época, calculou-se que uma invasão poderia causar a morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas, entre americanos e japoneses, além de prolongar a guerra indefinidamente. Foi então que o alto comando americano passou a considerar a única arma capaz de um ataque fortíssimo que destruísse por completo o seu alvo sem causar nenhuma baixa nas tropas dos Estados Unidos: as bombas atômicas. 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, a cidade de Nagasaki também foi atacada com uma bomba atômica. A bomba matou cerca de 70 mil pessoas e deixou 25 mil feridas. Segundo historiadores americanos, o alto comando dos Estados Unidos ameaçou atacar Tóquio caso o Japão não se rendesse. A destruição que um ataque nuclear causaria uma das maiores cidades do mundo era incalculável. O imperador Hirohito não só aceitou, como propôs a rendição incondicional diante da ameaça. Depois de 6 anos, a sangrenta Guerra Mundial havia finalmente terminado. Embora tenha havido vários conflitos após 1945, bombas atômicas nunca mais foram usadas em guerras. Após conhecer o potencial de destruição das bombas nucleares, as potências mundiais temem se envolver em conflito nuclear. E o Espiritismo? O que pode nos dizer a respeito das guerras? Allan Kardec tratou do tema no capítulo referente à lei de destruição. A guerra foi arrolada pelos espíritos como um de seus agentes. Os orientadores espirituais afirmaram que é consequência da predominância da natureza animal do homem sobre a espiritual e do transbordamento de suas paixões. Esclarece ainda que Deus permite que assim aconteça para propiciar ao homem a oportunidade de uma evolução mais rápida no sentido de atingir a liberdade e o progresso. A explicação vamos encontrar mais adiante no capítulo que estuda a lei do progresso. Lá encontramos que o progresso possui 2 vertentes, a moral e a intelectual. Vemos mais que o progresso moral decorre do intelectual, que faz o homem compreender a diferença entre o bem e o mal. Enquanto não desenvolve o senso moral,
o progresso intelectual é utilizado para a prática do mal, servindo-lhe de instrumento. Se compararmos com a situação vivenciada há alguns milênios, é claro que a humanidade progrediu também moralmente. No passado distante, o direito à vida não era minimamente respeitado e matava-se por tudo e por qualquer coisa. Hoje, a sociedade se humanizou um pouco mais, embora em diferentes graus que variam conforme a evolução já alcançada pelos diversos povos que a compõem. Mas ainda nos encontramos moralmente atrasados em comparação com a evolução intelectual alcançada. Na questão 745 do Livro dos Espíritos, respondendo a Kardec sobre a responsabilidade daquele que suscita guerra para proveito seu, os Espíritos ensinam que grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Portanto, segundo o Espiritismo, a guerra, longe de ser uma situação irreversível, é resultado de um estado passageiro da humanidade. À medida que o homem progride moralmente, as guerras tendem a se tornar menos frequentes, porque ela passa a evitar as suas causas. Dia virá, certamente, em que a humanidade se elevará e aprenderá a conviver com seus semelhantes, respeitando a lei de igualdade. Agora, vamos ouvir uma mensagem produzida pela Federação Espírita do Paraná, em homenagem aos pais, que se comemora neste 8 de agosto. Herói de todo dia. É um heroísmo ser capaz de não perder a sensibilidade com as lutas da vida e os compromissos que se sucedem, e entender que o tempo gasto para responder sobre a cor do céu ou as dúvidas mais surpreendentes da vida não é perda de tempo, mas investimento na vida daquele que ama. Esses heróis são capazes de ensinar com a leveza da alma e a firmeza do agir sobre os valores da vida, sobre a honestidade, o respeito ao próximo e a retidão do caráter como indispensáveis para a vida. E para nos ensinar essas coisas, como todo bom herói, esses não gostam do discurso, da frase feita ou do grande diálogo. Ensinam-nos pela melhor pedagogia, a do exemplo. Nossos heróis anônimos são capazes de dar uma escapadinha da correria do cotidiano só para ver um jogo de bola, ou uma singela apresentação musical, ou uma declamação de poesia que seja, mesmo que ela tenha não mais que 4 versos. Fazem não por eles, mas porque sabem que para seus filhos isso é muito importante. E fazem tudo isso porque sabem que eles não são heróis feitos para salvar vidas. Eles entenderam desde há muito que Deus os fez heróis diferentes. São heróis que constroem vidas. Por isso, são capazes de achar importante as coisas mais simples, quando as coisas simples são importantes para seus filhos. São capazes de esquecer seu cansaço, compromisso ou seu lazer, para fazer do lazer dos filhos o seu lazer. Eles são heróis porque entendem que tudo isso que fazem hoje, talvez os filhos não entendam, nem consigam reconhecer e agradecer. Mas um dia fará toda a diferença. Eles, os nossos heróis, nunca se cansam e nunca desistem da sua poderosa missão. Isso porque dentro deles há um combustível mágico que os move. Tão mágico que quanto mais eles usam, mais se multiplica. O combustível do amor. E alguns de nós ainda temos a grande felicidade de chamar esses heróis por uma outra palavra: Pai. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.